Começando mais um Conexão Mente-Corpo. E hoje nós vamos falar do poder do hábito. Quais são os hábitos positivos? Quais são os piores hábitos contemporâneos? Como modificar os hábitos negativos que nos estagnam, que nos levam à bancarrota muitas vezes? É isso que nós vamos falar hoje, o poder do hábito. 40%, olha só, gente, das nossas decisões que tomamos diariamente são frutos do hábito. O nosso cérebro nem mais pensa, não precisa do raciocínio. Antes eram complexas essas decisões, depois se tornou tão corriqueira que ele vai lá e faz. É um hábito. Eu já falei aqui que o cérebro, que é um órgão importante, ele gosta de economizar energia. Então ele não vai ficar preso a ações que ele já conhece. E quanto mais repete, quanto maior a recompensa, mais repetições tem desse comportamento, dessa ação. E eu estou me baseando muito num livro que tem esse mesmo nome, O Poder do Hábito. E é muito interessante esse livro, vou até mostrar aqui para vocês, do Charles Duhigg, tá? Quem se interessar por esse assunto vale a pena, né? Vem bem ao encontro de tudo que a gente vem falando aqui no Conexão Mente-Corpo. O Charles, ele divide o livro em 3 partes. Ele vai trazer pesquisas comprovando na parte neurológica as influências do hábito, como acontecem as sinapses, né? Pesquisas acadêmicas trazendo por que as pessoas fazem essas repetições de comportamento, criando esses hábitos ruins no primeiro momento. Na segunda parte, ele vai trazer a parte das empresas bem-sucedidas, né? Ainda na primeira parte, ele traz um publicitário que transformou a mudança de hábito nacional de pessoas que não escovavam o dente numa empresa, que era uma campanha publicitária, transformou o hábito e depois virou uma compulsão nacional. Todo mundo escova os dentes, antigamente não. Isso quase no século passado. Então, e na terceira parte ele vai falar do poder do hábito da sociedade, dos grandes líderes. Então é bem interessante. E ainda no finalzinho ele traz um guia, passo a passo, que é o que eu quero resumir aqui. Porque para criar-se novos hábitos, precisa de, né, eliminar os velhos hábitos ou hábitos ruins, precisa de novos hábitos, novas rotinas. E a gente precisa conhecer o mecanismo como funciona esse hábito, tá? Então ele traz aqui que a primeira fase do hábito é a parte da deixa, ou seja, um estímulo. Eu vou te dar o exemplo aqui do hábito de você roer unha. Qual que é a deixa? O que promove, né? Então tem a deixa, tem a rotina e tem a recompensa. São os 3 passos. E o último é a repetição, né? É o loop do hábito, vamos dizer assim. Então, a deixa, na realidade, é o loop do hábito. Por quê? Porque é o estímulo. Então, por exemplo, eu tô tensa ou eu tô com tédio, eu roo a unha. Então, meu estímulo é essa atividade. A rotina de roer a unha, lógico que é muito mais complexo, né? A gente vai entrar na visão aí psicanalista, né? O que tem a oralidade, qual a fixação da oralidade. A gente amplia o olhar, né? Na psicologia a gente amplia esse olhar. Mas no livro ele cita esse exemplo que eu estou trazendo aqui. E aí ele vai falar que a rotina é o próprio hábito, é o próprio comportamento, né? De levar a mão à boca, por exemplo, né? Roer as unhas. E a terceira parte é a recompensa. O que ela sente? Ela sente uma completude depois de roer as 10 unhas. Então, logicamente, tem uma recompensa física. Mas essa recompensa nos hábitos ruins, ela é
ela é um paliativo, vamos dizer assim, porque ela é superficial, ela mascara, ela não te ajuda, é uma recompensa que ela é momentânea. Eu vou citar um outro exemplo, por exemplo, do Alcoólicos Anônimos. Ele foi pesquisar, ele traz nesse livro a pesquisa, e eu tenho bastante, eu já fiz um livro sobre o AA, né, dos 12 passos, é bem interessante, e eles criam novos hábitos. Mas por que alguns têm a recaída? A recaída a gente sabe que faz parte da doença, não faz parte do tratamento, mas é porque tem um terceiro elemento aí. O terceiro elemento é a fé para os Alcoólicos Anônimos. Não a fé em Deus, porque tem gente que é cético. Não é a fé em Deus, é a fé num poder superior. Pode chamar como quiser. Lembra que eu falei nos outros programas? Pode ser a fé inabalável no teu potencial, né? William James, que é um psicólogo que eu gosto muito, já falei dele aqui, ele foi perito em pesquisar hábitos, como as pessoas mudam, e ele fala exatamente isso. Quando você acredita que pode mudar, a mudança já aconteceu. A mudança é inexorável, ela vai acontecer quando você acredita que você tem o potencial de mudar. Então, conhecer esses 3 caminhos do hábito, ele é fundamental para que a gente possa entender esse mecanismo, né? E a gente tem vários hábitos cotidianos, muitas vezes a gente nem tem consciência, mas é bom entender que o cérebro ele economiza energia para não ficar gastando, para você ser mais útil em outras coisas. E então o hábito é um grande aliado do cérebro, só que ele não discerne, né? Não tem discernimento quando ele é bom ou ruim. Ele não tem esse julgamento. Esse hábito eu não vou evitar. Não, ele vai. Aquela rotina, tem aquela recompensa e aquilo vira um padrão, né? Eu falei das crenças, é o mesmo circuito, mas aqui a gente está falando do padrão cerebral, né? A crença muitas vezes é um padrão mental. Tem uma diferença da mente e do cérebro. E aí a gente vai trazer essa compreensão, e é bem interessante isso, né? Por exemplo, os 10 piores hábitos contemporâneos. Quais que vocês acham que são? Primeiro, comer excessivamente, né? Comer produtos processados, comer muito açúcares. A gente sabe que a alimentação saudável é um dos 4, né, um dos pilares do autocuidado, importante para ter uma saúde. Então esse hábito, ele é muito infeliz e a sociedade é consumista, come muita tranqueira, né? Lembra que eu até falei já algumas vezes, desembrulhe, né? Menos e descasque mais. Quanto maior a embalagem do produto, mais processado ele está. Aquelas caixas que tem, né? Agora, se você descasca, ele é mais natural, né? Então, descasque mais e desembrulhe menos. É uma alimentação saudável. Então, o pior hábito é você ter uma alimentação desregrada, com muitos embutidos, né? É um dos piores hábitos para a saúde. O segundo é você ter um sono que não é restaurador. Ou você dorme demais, que é um hábito ruim, criou um hábito, a mente cria um hábito. Ou você dorme de menos, ou não dorme. Também é um outro hábito muito ruim, que a gente precisa combater. E na contemporaneidade, no mundo moderno que a gente está vivendo, muitos estímulos, a gente precisa criar hábitos salutares, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar dos ruins para a gente gravar. O outro é muito contato com a internet, né? O celular, já falei aqui, virou uma extensão do corpo. Isso é ruim para o nosso cérebro, para a nossa qualidade de vida. Um outro hábito ruim, que até, né, roer as unhas, né, ou você tirar a atenção de alguma coisa em prol de uma saciedade de roer. Tem gente que arranca cabelo, tem gente que se machuca,
vira um hábito, é um hábito. Lógico que por exemplo, o CUT, né, que a automutilação é um transtorno, a gente precisa tratar, mas acaba criando um hábito, porque é o mesmo mecanismo da recompensa, percebe? Então tudo isso são problemas contemporâneos que a gente precisa lidar com isso, a gente precisa perceber para a gente entender e tentar modificar. O outro hábito que eu alavanquei aqui é fazer compras desnecessárias, que também está na área da compulsão. Tem gente que compra, tem roupa no armário com etiqueta, nem usa. Então, são mecanismos que a gente usa, que a gente tem, cerebrais de recompensa, só que ela é momentânea e ela é ilusória, né? Então, os hábitos ruins é quando as recompensas são ilusórias. A gente pensa que sacia o quê? Que desejo é esse? Né? Um outro hábito muito ruim que as pessoas falam, é lícito, é a ingestão de bebidas alcoólicas descontrolado, né? Ou com muita frequência, regularmente. Pode se tornar um vício. Hábito a gente consegue mudar com mais facilidade, os vícios ficam mais enraizados. Né? Precisa de tratamento, mas o hábito a gente consegue mudar. Um outro também é o cigarro, né? Tudo isso são malefícios do corpo, para o corpo, né? Logicamente, hábitos que são negativos, né? A gente sabe que o cigarro hoje, né, contém mais de 4.800 toxinas. Então hoje a pessoa que fuma precisa rever esse hábito, né? Às vezes é até um vício já, e é uma das dependências mais difíceis de superar, eu reconheço, né? A gente percebe o quanto que é difícil, as pessoas entram em abstinência, mas são hábitos que a gente precisa pôr em pauta e dizer que elas são negativas, né? Uma outra coisa que é o sedentarismo, né? Hoje em dia a gente está muito no controle remoto e fica muito na internet, anda muito de carro. Vai caminhar, faz exercício físico. É importante, é importante. O outro também é a ausência, fobia social, que acaba virando um hábito. As pessoas se isolam. Lógico que não deixa de ser um transtorno, né, mais grave quando a gente é diagnosticado, mas as pessoas estão se isolando e estão perdendo as relações interpessoais no tete a tete. Esse é um hábito também que a gente tem que pôr à baila, né? As pessoas ficam na ilusão de que dar uma curtida, dar um feliz aniversário via redes sociais é o suficiente, ao invés de abraçar ali. Até em família tá assim as coisas, né? Então a gente precisa se unir mais, se encontrar mais. São hábitos salutares, porque nós somos seres sociais. A gente precisa rever essa coisa do virtual, né? Das relações fragilizadas, das relações instantâneas, né? Do ficar líquido, né? Do amor líquido, que já foi falado muitas vezes, né? Esse tema. E o 10º hábito que eu acho que a gente precisa bater de frente, que isso aí é coisa minha, que eu que pus nessa lista, não veio de ninguém, é o padrão vibratório do teu comportamento. Porque vira um hábito, gente. Por exemplo, a pessoa vem um hábito da fofoca. Tem gente que cria o hábito da fofoca, do vitimismo, de falar mal do outro. É um hábito, a gente precisa rever esse tipo de comportamento. Chegou alguém falando mal de alguém, procura criar novas sinapses, né? Porque muitas vezes aí a gente tem que entender qual que é a deixa. Eu quero fazer amizade. A deixa, a pessoa chegou. A outra veio, eu quero me conectar com ela porque eu estou me sentindo sozinha. A outra veio falar mal de alguém, então para eu ser amiga, eu dou a deixa é essa. Aí veio, ela trouxe esse estímulo, né? E a rotina é voltar a falar mal da pessoa, de alguém. E aí vira, o sistema de recompensa é o quê? É pensar que está inserida naquela amizade. São padrões, logicamente, que eu estou falando comportamentais
na linha emocional, mas também são hábitos. A maledicência é um outro hábito, vira uma rotina na vida da pessoa. A gente precisa rever esses comportamentos que a gente tem, que nos distanciam das pessoas, sabe, de uma melhor qualidade de relação. Agora, quais são os hábitos que seria bom a gente desenvolver? Né? Se você for ao pé da letra, falamos dos piores da contemporaneidade, quais são os melhores que a gente poderia desenvolver? Os opostos desse, né? O primeiro na minha lista aí dos 7 pilares do autocuidado, né, que seriam hábitos salutares, é a atividade física, né? Fazer uma caminhada. O segundo, uma alimentação saudável. O terceiro, o controle do estresse, porque muitos gatilhos dos hábitos que são ruins são devidos, por exemplo, ao estresse, à tensão, ao tédio, comportamentos assim aversivos, né, que desenvolvem rotinas para recompensas pseudo-positivas que são só temporárias, como é o caso que eu citei do exemplo da moça que rói a unha, citada pelo livro do Charles. E ela falou assim, olha, o que me deixa é o tédio, o comportamento que é a rotina, né, as 3 fases do hábito, né? A deixa é o tédio, a rotina é roer a unha e a recompensa é uma sensação de completude. E aí repete isso, né? O tédio, a unha, solitude, tédio, a unha, solitude, tédio. E quanto mais completa, o cérebro leva aquilo lá como nem se discute, já virou um hábito. Percebe? Para economizar energia. Bom, falamos aqui. A outra, já não sei se eu falei, alimentação saudável, né? Entra a frase, né? Desembrulhe menos e descasque mais, procure coisas mais saudáveis, que tenha fluido vital. Nós temos o fluido vital em nosso corpo. Sabemos disso, quanto que é importante comermos raízes, comermos frutas, verduras, legumes, né? Menos carne, menos processado. Isso é muito bom, isso é importante. Isso é criar novos hábitos alimentares que são bons. Um outro, a conexão com a natureza. Gente, conecte-se com a natureza, crie esse hábito de conectar, né? Você pode criar novos hábitos salutares. Conecte-se com a natureza. E também a qualidade dos relacionamentos, que é aquilo que eu falei, né? De você, a gente já sabe que as pesquisas apontam que o que torna as pessoas felizes é a qualidade dos relacionamentos. Então, e o relacionamento comigo mesmo, né? E com os outros. A qualidade do relacionamento com o outro é muito importante, porque nós somos seres sociais. Saia da internet, bate na porta, toma um café junto, conversa, né? Isso é importante, criar novos hábitos assim salutares. E por último, que aqui que a gente tem que desenvolver, na minha visão, a gente teria que desenvolver a espiritualidade. A espiritualidade não está relacionada com religiosidade. A espiritualidade está relacionada com aquele padrão vibratório lá de você não querer mal para ninguém, de você não ficar falando mal pro outro, do outro, não, sabe? Você criar um padrão vibratório positivo mental, parar de ser vítima, parar de, o mundo cruel, aqueles padrões de crença que eu já falei lá. Cria novos hábitos. Eu posso. E para criar novos hábitos, que nem o próprio o William James disse, né? Você tem uma fé. E aí fé em quem? Não precisa necessariamente ser em Deus, fé em você, no seu potencial, na tua centelha divina, né? Olha uma pergunta aqui do telespectador. Bons ou maus hábitos são adquiridos no meio em que estamos vivendo? Como mudar o comportamento e não se deixar influenciar por hábitos negativos? É o que nós estamos falando aqui. Os hábitos, eles são criados para o cérebro
economizar energia. E são influenciados por meio e por nós mesmos, pelo sistema de recompensa. Estudos apontam o quanto que o sistema de recompensa, que são os gânglios basais, eles também se absorvem neurotransmissores positivos para que aquilo se dê uma sensação física no corpo. Então, por exemplo, eu tenho uma sensação de saciedade. Quando eu faço uma ingestão de bebida, eu quero fugir daquilo, eu bebo. A deixa é o gatilho de algum momento de estresse. A rotina, eu entro na bebida porque eu não quero entrar em contato com esse conflito. E a recompensa, pseudo-recompensa, é o quê? É exatamente você não estar... Né? No caso da bebida, você não está ali disposto a enfrentar aquele problema. Então aquilo é a sensação de me relaxei. Falsa. Os hábitos que são ruins, a sensação de recompensa ela é momentânea e depois vai vir as consequências dos maus hábitos, né? Então como mudar? Primeiro, é isso que a gente vai entrar agora. Primeiro a gente tem que detectar a deixa. Qual que é o estímulo? Qual que é o estímulo desse mau hábito que você tem? Né? Quaisquer que sejam. Primeiro, qual que é o estímulo que desencadeia a rotina de você ter aquele comportamento para você ter essa recompensa que você acha prazerosa? Então, primeiro detectar isso. Segundo, criar novas rotinas. E fazer um plano mesmo eficaz, né? Nesse livro do Poder do Hábito, ele vai categorizar vários estudos falando de como as pessoas mudaram. Primeiro, não basta só querer, o querer está no mundo mental. Lógico que a primeira é querer, mas querer nem sempre é poder, agir é o poder, fazer um plano estratégico de meta. Eu vou acordar todo dia às 6 para fazer a minha caminhada antes de ir trabalhar. É uma estratégia para você criar novos hábitos do exercício físico, por exemplo. Então, os bons e maus hábitos, lógico que são adquiridos no meio e por nós mesmos, esse mecanismo do cérebro em economizar a energia. É muito interessante, né, gente? O ser humano, ele é fantástico. Nós temos todo o potencial. E quando você desenvolve o hábito, que nem o William James falou nessa frase, né? Quando ele fala assim, se você acredita que você é capaz de desenvolver novos hábitos, a mudança já aconteceu, né? Isso é aquela fé inabalável no teu potencial de mudança. Lógico, tem pessoas que necessitam de tratamento porque os hábitos, a dependência química é um hábito ruim, aí já a gente está passando por uma parte que fala de um vício, é muito mais difícil. Mas o hábito de tratar, mas tem tratamento. O hábito, ele está ali enraizado, ele pode voltar à tona, mas ele com novas rotinas, cria-se novas sinapses, para que você tenha outro tipo de conduta, né? Por exemplo, essa da mão, da unha, no livro ele cita que o psicólogo e o psiquiatra comentou para criar ou bater a mão na mesa ou pôr a mão no bolso, criando, quando percebe que tem a deixa, que no caso ela foi pontuado que era o tédio, em vez de pôr a mão na boca, põe a mão no bolso. E foi criando, põe a mão no bolso, põe a mão no bolso. E a recompensa qual que era? Ela queria realmente ter as unhas, né, compridas, ela foi deixando por aquilo. Não, eu vou criar novas conexões cerebrais para aquele ato inconsciente, porque virou tão automático que a gente pensa que é inconsciente, porque de tão automatizado que estava aquilo lá, né? E lógico que o controle emocional é muito importante nesse caso, né? Então é isso, eu acho que deu para responder a pergunta aí que você falou, que é tudo que, aliás, a tua pergunta fala de tudo que a gente falou aqui, né? E esse sistema de recompensa,
ele pode ser melhorado, inclusive. Porque quando você não sabe o que você quer, o que te faz feliz? Por que você criou esse hábito? Qual é a finalidade, né? Qual que o que te levou a você fazer isso? Qual é o sistema de recompensa que você tem quando você pratica esse hábito? Essa é a pergunta que a primeira, né? A primeira pergunta que a gente faz, né? O que você faz para qual que é o desejo? E uma outra coisa que é interessante também a gente trazer para a consciência é exatamente isso, né? Identificar a deixa, né? E a segunda é identificar qual que é a recompensa. Trabalhando isso aqui, você passa por um plano de ação, de mudança de comportamento, né? Não é simples, não é tão fácil assim como a gente fala, né? Lógico, mas ela é lenta, é um processo começar com pequenas metas pequenas, não buscar a perfeição, porque ninguém é perfeito, e também tem um plano alternativo no caso de, de ter as recaídas, né? Reconhecer isso em você, mas ter essa estratégia que a gente chama de mudança de comportamento. E assim, vai monitorando o progresso, vai vendo como é que funciona, vai acompanhando e de repente você está criando novos hábitos mais saudáveis. É muito interessante. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo, anote as tuas conquistas, porque as tuas conquistas são as suas maiores recompensas, né? O AA, por exemplo, fala só por hoje. E por incrível que pareça, essa é a maior recompensa para o AA. Por quê? Porque eles chegaram no fundo do poço e conseguiram criando novos hábitos. Quais são os novos hábitos do AA, né? Alcoólicos Anônimos? O bar tá aqui, passa por ali. Até o momento que ele pode conviver com pessoas que bebem e ele ficar só na água, que é o ápice, que é muito legal, né? É uma conquista para ele. E aí esse só por hoje é um verdadeiro estímulo, é a maior recompensa. Qual que é a recompensa do AA? É a sobriedade, né? Nesse sentido, né, trabalhar a fé que tem em você, de você conseguir o verdadeiro potencial que está em você, né? E aí você faz aquele esforço repetitivo. Já percebeu que desde da primeira live do ano eu estou falando disso? A fé inabalável em você, no teu potencial. E o esforço repetitivo te leva às coisas, a crenças esmagadoras. Você pode eliminar as crenças que te esmagam, pode criar novos hábitos salutares de conquistas. Em você tem o potencial, né? William James fala, e eu repito aqui, quando você acredita que você pode, a mudança já aconteceu. Por isso que a fé é e o Charles, nesse livro O Poder do Hábito, quando eles fazem análise da turma que frequenta o AA, da onde vem isso, né? Porque alguns têm recaída, os que não têm recaída, tanto quanto uns que tiveram, é a fé. E essa pessoa que ele cita, ele é totalmente ateu, né? Mas aí quando ele começa a desenvolver a fé que ele pode, porque ele cita um caso de um rapaz que chegou no fundo do poço, tanto no casamento, quase matou o filho, que ele estava embriagado, ele bateu o carro, e aí se ele era para ter pego o filho na escola, então ele ficou bebendo. Quando ele viu o policial, ele querendo fugir, o policial mostrou para ele que se o filho tivesse ali, então aquilo foi uau, né? Foi uma breque para ele mudar. E aí ele começou a desenvolver novos hábitos. E aí, mesmo ele sendo cético, ele fala: eu desenvolvi a fé em mim, que eu posso mudar. Né? E é fantástico quando você cria esse fortalecimento interno, né? A motivação intrínseca, formar novos hábitos. Porque a vida, gente, é passageira, então passe com sabedoria por aqui, né? Isso que é legal. Bom, e aqui está chegando o final.
eu quero falar do Conexão Mente-Corpo, todas as quartas-feiras às 20h30, e também pensar no momento presente, né? Silenciar teu pensamento, teu padrão vibratório. Inspire, se conecte nesses minutinhos que faltam, se possibilite essa prática, feche os olhos quem quiser. Inspire, potencializando você, o teu corpo. Respire, inspire, expire. Nasal, abdominal. Sinta as sensações do teu corpo. Teu corpo é o teu templo, né? Então, quando a gente fala dos 7 hábitos salutares, que é o do autocuidado, tudo está relacionado com o teu templo. Alimentação, o sono, as amizades, né? Tá tudo ligado também com o teu eu, com o ser estar aqui nesse mundo, né? A conexão com a natureza, buscar essa beleza que há na vida, né? Somos seres com essas possibilidades. Independente de você acreditar em não, nós temos um ânimos que nos dá vida, que está ali, né? Não está um corpo estático, nós temos aqui esse espírito que nos ativa em todas as faces da vida, né? As interfaces. É isso, gente. Busque a cura para dentro, é isso que eu digo, tá bom? Um beijo e até o próximo programa na quarta-feira. Aguardo vocês.